Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, rapaziada, o Colorado continua essa semana de trabalhos, de preparação, de treinamentos. Afinal de contas, sábado às 4 horas da tarde tem um clássico Grenal 4-4-3, mais um Grenal aí na história do futebol brasileiro, do futebol gaúcho. Um grande clássico, o maior clássico do Brasil, onde o técnico Roger Machado, como eu falei nos vídeos anteriores, teve 3 boas notícias no treinamento desta segunda-feira, vulgo ontem. Agostinho Rogel, Rafael Borré e Fernando voltaram a treinar normalmente. A tendência é que esses atletas estejam à disposição para o Grenal. Também tem a expectativa do Tabata, que ficou de fora do confronto do sábado retrasado diante do Corinthians lá na Neoquímica Arena, por apresentar um quadro viral, e ficou de fora, e a tendência é que esse jogador também esteja à disposição. Mas por um lado tem boas notícias, tem notícias negativas também, pois 4 jogadores ainda não se juntaram ao grupo para fazerem a preparação junto com o plantel colorado para o Grenal. Eu estou falando de Ener Valencia e Rocher, que se enfrentam hoje, cada um defendendo as suas seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Equador e Uruguai, Uruguai e Equador se enfrentam na noite dessa terça-feira, às 8h30 da noite, lá em Montevideo, no Uruguai, onde o Uruguai está numa situação melhor nas eliminatórias. É o terceiro colocado com 15 pontos. O Uruguai já teve numa situação melhor dentro das eliminatórias. O Equador é o quinto colocado com 12 pontinhos, e hoje tem então Ener Valencia e Rocher se enfrentando nessas eliminatórias, e a expectativa é que amanhã, quarta-feira, eles já estejam em Porto Alegre, são esperados em Porto Alegre para se juntar ao resto do plantel para continuarem a preparação para o Grenal. O Inter ainda não conta com Gustavo Prado e Henrique Menck servindo a seleção sub-20, mas esses 4 jogadores devem estar à disposição para o Clássico Grenal do sábado. A gente tem toda uma expectativa para o confronto desses jogadores, onde a gente se coloca muita expectativa nesses atletas. O que a gente, num momento que o jogador dos 4 que vive uma situação um pouco difícil dentro do plantel colorado é o Ener Valencia, o equatoriano, que chegou no ano passado no Internacional com muita festa, recebido no aeroporto, no Gigantinho também, muito badalado o Ener Valencia. Ele mesmo falou em entrevistas, em algumas situações, no bate-papo também, no canal 4D Esportes do Rafael Sobis, onde o jogador falou ali no bate-papo com o Rafael Sobis que nem esperava essa badalação toda, essa festa que ele teve pela torcida colorada no ano passado. Ele chegou muito forte, estreou com a camisa do Internacional numa partida que o Colorado até perdeu aquele jogo diante do Fluminense lá no Maracanã, quando o técnico ainda era o Mano Menezes. Teve uma atuação discreta, jogou meio que fora de posição. Veio o Eduardo Cudê, e o jogador começou meio que se encontrar. Teve aquela partida que ficou marcada diante do River Plate lá na Argentina, onde ele faz o primeiro gol que abriu o placar daquela partida no primeiro tempo, na cobrança de falta do Alan Patrick, já no finalzinho da primeira etapa. No jogo de volta ele foi bastante importante no Beira-Rio, fez aquele bonito gol de pênalti naquela acirrada disputa entre Inter e River, que deu 9-8 para o Internacional, com frieza. Fez gol em Grenal, foi importante mesmo após a eliminação do Internacional na Libertadores, também passou pelos seus pés se ele não tivesse perdido aqueles gols diante do Fluminense dentro do Beira-Rio. Outras atuações também que ele foi acima da média, mas nesse ano consiste uma expectativa ainda maior, tanto pelo que ele fez do ano passado. Um jogador que está devendo, tanto é que hoje é reserva, onde tem jogadores inclusive da base talvez passando à sua frente, até mesmo no banco de reserva. Um exemplo é o Ricardo Matias, que vai estar cumprindo suspensão, né? Foi punido pela toda aquela briga que deu no Campeonato Sub-20, pegou 4 jogos de suspensão. Então, o ficha 1 depois do Borré hoje é o Valencia por essa situação do Ricardo Matias, mas é um jogador que não vem entregando quem entregou em outra hora. Mas qual é o problema do Valencia? É questão física? É questão mental? Tem um problema particular do jogador? Que às vezes acontece, o jogador é um jogador extra classe, acima da média, como a Valencia, mas pode estar acontecendo algo nos bastidores na sua vida particular que às vezes nem os seus companheiros sabem. E informação que se tem que tá tudo certo com o Ener Valencia. Ele tá feliz em Porto Alegre, a sua família tá adaptada. Ele se encontrou no Internacional. Mas é um mau momento. O próprio presidente Alessandro Barcelos já falou isso na semana passada, em entrevista, onde ele passou em algumas rádios, em canais de YouTube identificados como Internacional, que ele falou sobre o momento do Valencia, que enquanto o jogador estiver
se mostrando interessado e pelo menos no mínimo esforçado com o projeto, o jogador permanece. E que todo jogador do quilate do Ener Valencia passa por esses momentos de instabilidade. O Ener Valencia é um dos artilheiros do Internacional na temporada e no Campeonato Brasileiro, ao lado do Alan Patrick. Mas é um jogador que, pelo que ele sabe fazer com a bola, pelo que ele já entregou de outra hora com a camisa do Internacional e também em outros momentos da sua carreira, ele pode sim fazer muito mais do que está fazendo hoje. E ele pode ter oportunidade no sábado, no Clássico Grenal, diante do Grêmio no Beira-Rio. Quem parece que também não está entregando, mas que pode entregar mais, também já entregou em outro momento, é o Renato Gaúcho, lá no lado azul do confronto, que está sofrendo uma bastante crítica, né? O Grêmio, que perdeu na semana passada, na quarta-feira, se não estou enganado, o jogo contra o Atlético Mineiro por 2-1. O Grêmio que está a 6 pontos de diferença do time que abre o Z4. E o Grêmio aposta numa vitória no Grenal para se livrar um pouco mais ainda do Z4 e talvez mirar algo melhor para a próxima temporada, talvez uma Sul-Americana. O tamanho do Grêmio se exige algo maior. Só que tem toda uma polêmica na questão do Renato. O treinador vem sofrendo bastante críticas faz muito tempo. Jogadores que estão sendo escalados. Cito o Reinaldo, que a torcida do Grêmio pega no pé, inclusive é desfalque do Clássico Grenal pelo lado do Grêmio. E depois da derrota para o Atlético, 4 de folgas para os jogadores. E aí tá tudo bem, porque o Internacional também, após o jogo diante do Corinthians no sábado retrasado, também deu folga aos jogadores. E nessa segunda-feira, quando o plantel se reapresentou após 4 dias de folgas para começar a preparação para o Grenal, o Renato não se apresentou para o treino. Obviamente que isso teve um consenso entre o Renato e a direção. Ele não vai fazer da sua cabeça. Acredito eu que não. Isso já aconteceu em outras oportunidades. Após ele perder um clássico, ele não dá entrevista coletiva. Mas isso é algo também que já foi revelado, que foi acordado. Mas isso repercute nos bastidores, na imprensa também, entre os torcedores de Inter e Grêmio, por toda a expectativa que se tem no Grenal. Mas pelo lado do Roger Machado, que ainda já treinou o Grêmio, já picou aquela goleada quando treinava o Grêmio de 5-0 sobre o Internacional lá atrás, alguns anos atrás. Já ganhou títulos como treinador e como jogador do Grêmio, por toda a identificação, toda a história da sua trajetória como treinador com o Grêmio. E tem essa situação do Renato não ter aparecido no treino dessa segunda-feira na representação do Grêmio para a preparação para o Grenal. Então, mais um ingrediente que se põe no Grenal. Ao mesmo tempo que ele traz a atenção para si, tira mais ou menos a responsabilidade, colocando toda no técnico Roger Machado, colocando mais uma obrigação no Roger Machado de vencer o Grenal. Que caso consiga uma vitória o Grêmio no Grenal, o técnico Renato Portaluppi chega na entrevista coletiva sem o peso nas costas e com o argumento pronto. Mas qual trabalho é melhor até agora? A do Renato ou do Roger Machado? O Renato é um treinador que está muito mais tempo no seu clube, à frente do cargo. O Roger Machado chegou há 2-3 meses. Muito pelas circunstâncias, né? Mas fato é que desde que o Roger chegou no Internacional, está entregando mais dentro do Campeonato Brasileiro do que o Renato Portaluppi está entregando no Brasileirão. E a própria tabela fala isso. O Internacional é o 6º colocado, está na pré-Libertadores até o momento. Uma vitória no Grenal pode deixar o Roger Machado, time comandado pelo Roger Machado, numa situação ainda melhor no Brasileirão. Pelo lado do Renato Portaluppi, por outro lado, uma derrota pode aumentar um pouco mais a cobrança que é feita em cima do treinador no comando técnico do Grêmio. Mas eu quero saber a tua opinião. Eu quero a tua opinião. Qual o melhor trabalho até agora? De Roger Machado ou Renato Portaluppi? Ambos os técnicos têm suas dificuldades para armar as suas equipes para o Grenal. No Inter não vai ter o Thiago Maia suspenso. Tomou o 3º amarelo diante do Corinthians. Já não vai ter o Mercado com toda a situação do joelho, enfim. Provavelmente não vai ter o Ricardo Matias. Por outro lado, vai ter o Ener Valencia e o Rocher de volta. Borré, Fernando, que é muito importante daquele miolo de meio campo do Internacional. O Ener Valencia tem toda uma expectativa em cima do jogador, como eu falei aqui no início desse vídeo. O Grêmio não vai ter o Reinaldo, não vai ter o Gustavo Martins. Tem um acréscimo do Renato Portaluppi, que é assim um
incentivador de vestiário, ele sabe conversar o jeito do boleiro. O técnico Roger Machado, que sempre enfatiza a força do grupo de jogadores, o elenco, o grupo, a força do grupo. Vai ser um baita do confronto e claro que eu quero novidade, eu vou trazendo aqui pra vocês. O que tu acha que vai ser o Grenal? O que tu espera do Clássico Grenal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo do dia inteiro. Tchau, rapaziada.